Abra sua Bíblia na primeira carta do apóstolo Paulo a Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 1. Irmãos, por uma consequência, de que ao longo dos anos as pessoas têm tentado, de alguma forma, fazer com que o pentecostalismo apague o primeiro amor, ou tire os seus marcos. Eu quero hoje conversar com vocês sobre a necessidade de continuarmos sendo quem somos, Assembleia de Deus. A necessidade de continuar sendo a Assembleia de Deus, pentecostal. A igreja e os novos crentes que estão chegando precisa se firmar naquilo que nós já somos há mais de 111 anos. Da forma que a Assembleia começou, esse movimento pentecostal que é o maior do mundo, e de alguma maneira as pessoas, quem participa de rede social, de internet, está vendo que tem feito um movimento para tentar apagar esse brilho, não deixar com que as pessoas falem língua estranha, apagar a questão da profecia, e de certa forma, e colocando isso como se fosse vergonhoso, principalmente esta nova geração que está vindo, 14, 15, 16, 17 anos, as pessoas estão tentando fazer com que eles não continuem na mesma marcha que já vínhamos. Ou tirar o pensamento, no mínimo, se não conseguir parar, tirar o pensamento pentecostal, colocando isso como se isso fosse antibíblico, como se fosse vergonhoso fazer isso, como se o nosso movimento, se a nossa forma de culto tivesse que ficar escondido. E isso tem me preocupado, irmãos. Eu quero falar com você sobre esta questão. Amém? Quantos aqui que é pai de família que já orou para o seu filho ser batizado com o Espírito Santo? Está vendo como a maioria ainda não orou, irmão? Quantos aqui falam em língua em casa? Na sua casa? Fala alto. Hoje teve um rapaz de 19 anos que estava tentando debater com a minha esposa sobre essa questão pentecostal, falando que isso é vergonhoso, que nós precisamos ler Bíblia mais. Eu até coloquei uma frasezinha lá no meu Instagram, que eu nem participo desse negócio não, mas eu falei, eu vou colocar lá só para causar um pouquinho de aperto também, né? Que esta geraçãozinha nossa está achando que o Espírito Santo, que Jesus, é o amiguinho. O amiguinho de escola, que eles emburra, depois volta. O amiguinho do futebol, né? Que o Espírito Santo é um brinquedo que eles vão lá e brincam, e depois quando quebra, larga para lá, e depois quando precisa, volta de novo, emenda o brinquedo e continua. Estão tratando a Assembleia de Deus como se ela não fosse uma igreja verdadeira. E muitos assembleanos têm aceitado essa questão, irmão. Tem concordado com isso. Porque aí não se fala em línguas
estranha no público, cala a boca, não fala na igreja, não pronuncia. Isso é feio, ficar inventando. Eu até conheço uma amiga minha que, nascida e criada na Assembleia de Deus, já estava com essa ideia, que não sei para que língua estranha. Eu estou falando em línguas estranhas, é porque é o que eles mais atacam. Amém, irmão? Mas deixa eu explicar uma coisa para você. Essas igrejas que estão falando isso, dentro do Goiás, sabe essa igreja que prega prosperidade, que muitos crentes já andou atrás dela, depois desistiu e voltou para trás. Ela tem 200 templos no estado de Goiás. Nós, só em Goiânia, tem mais de 1.000. Tem mais de 1.000 templos só dentro dos campos em Goiânia. Eu estou falando só em Goiânia. Aí nós ficamos escondendo, irmãos, como se nós fôssemos o problema. Nós não somos o problema. A nossa igreja cresce mais do que todas as igrejas, irmão. A nossa igreja, Assembleia de Deus, é igual Coca-Cola. Aonde você encontrar a Coca, você encontra a Assembleia de Deus na esquina. Não, e o povo está com vergonha, irmão. Tem gente que tem vergonha na faculdade de falar que é assembleiano. Eu só vou ler esse texto aqui, que não dá tempo de eu te explicar muita coisa, mas só para você pegar o fio da linhagem aí, para você, se um dia você quiser conversar sobre o assunto, a gente conversa. Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes. Quando ele fala chamado apóstolo de Jesus Cristo aí, ele está só exemplificando que ele é só um servo. Porque o pessoal de Corintos era um povo assim, muito exaltado no conhecimento, e eles tinham prazer em oprimir os outros, se colocar acima dos outros. Aí Paulo chega e fala, chamado de apóstolo, coloca até entre parênteses, chamado de apóstolo, não porque é o cara, não, é porque Deus o escolheu para ser servo. Versículo 2, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo, a palavra santificados, aqueles que estão separados, chamados de santo. Essa palavra santo aí, irmão, ela se coloca no lugar de que a mesma palavra santo, que só Deus é chamado de santo. E Paulo coloca aí chamados de santos. Com todos os que em lugar invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nós. Chamados santos, eles de Corinto e todos os outros demais lugares. Versículo 3. Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Presta bem atenção, graça e paz da parte de Deus. Poder e paz. Unção e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Segue, versículo 4. Sempre dou graças ao meu Deus por vós, pela graça. Não é graças. Graças está lá em cima. Aí as pessoas têm a mania de achar que Paulo está agradecendo a Deus. Não, Paulo está agradecendo a Deus por vós, pelo poder de Deus que vos foi dado em Cristo Jesus. Pela graça, pela unção que vos foi dada em Cristo Jesus. Versículo 5. Porque em tudo foste enriquecidos, e nele toda a palavra, porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda a palavra e em todo o, deixa eu ler esse versículo na minha tradução aqui, irmão. Porque em tudo foste enriquecido nele, em toda a palavra e em todo o conhecimento. Vocês foram enriquecidos, têm enriquecido, Deus tem dado a vocês, toda a graça de Deus tem derramado sobre vocês, ao povo de Corinto. E vocês têm a palavra, têm sabedoria e têm conhecimento. Versículo 6. Como foi o mesmo testemunho de Cristo confirmado entre vós, como da mesma forma foi pregado entre vós e foi confirmada a presença de Cristo. Versículo 7.
Não está indo mais, meu filho? Foi, né? De maneira que nenhum vos... Esperando a manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo. Presta atenção, irmão. De maneira que Deus deu a vocês graça, poder, conhecimento, vocês são enriquecidos e de nada vocês têm, de maneira que de nada vocês têm falta, de maneira que o dom não vos falte até que Cristo volte. Quando? Até que Cristo... Aonde é que a Bíblia fala que os dons parou? Não tem sensacionismo aqui, irmão. Aonde que a Bíblia fala que os dons parou na igreja do primeiro século? Não existe. Paulo está explicando categoricamente, vocês têm os dons de Deus. Quando Paulo escreve a carta de Coríntios, ele escreve para regulamentar os dons e não para acabar com eles. Regulamentar o uso dos dons e não para parar. Não porque parou na igreja do primeiro século, porque a cura parou na igreja do primeiro século, porque Jesus não faz mais milagres. Quem aqui já foi curado, irmão? Você foi curado. Falar para quem não conhece a cura, beleza, você pode falar para ele, que parou no primeiro século. Agora, falar para uma pessoa que foi curada por Deus, não tem como fazer isso, irmão. Eu sou testemunha viva. Deus me curou. Meu filho, Deus curou meu filho. Agora, de maneira que nenhum dom vos... Esperando a manifestação do Senhor. Se a pessoa não creu até ali, versículo 8. O qual vos confirmará também até o... Chegou o fim? Chegou o fim? Então vai permanecer até o... Para que servem os dons? Para seres irrepreensível no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Os dons na igreja servem para aperfeiçoar o reino, aperfeiçoar as pessoas, aperfeiçoar os servos de Deus. Deus vai trabalhando, são ferramentas usadas por Deus na vida das pessoas. Irmão, quem tem que ser respeitado é a Assembleia de Deus. Achei engraçado do camarada querer puxar debate. Eu nem entro nessas histórias porque eu não gosto de debate bíblico. Paulo fala no capítulo 14 o seguinte, que a língua estranha edifica assim? Assim? Ele não manda parar de falar. Ele diz que edifica assim? Bom será que profetize no culto coletivo, porque aí edificará o outro. Porém, ele está dizendo que nós devemos continuar falando em línguas. Ele manda respeitar, ter ordem. Ter ordem. Ordem é uma coisa. Aí hoje, porque tem muitas pessoas que é desordenado, desorganizado, parece que não tem pastor, faz bagunça de culto, faz baderna, cai no chão, roda, fica parecendo a baiana, fica parecendo uma pessoa com vestido de macumba, aí faz aquela confusão tremenda, aí quer jogar isso em cima do pentecostalismo. Não, no nosso meio não. Aonde houver pastor, há ordem. Aonde houver pastor, vai haver ordem. Se o Espírito Santo está entre nós, tem ordem, tem decência.
Nós sabemos disso. Agora, se edifica a mim, eu não posso falar? Posso ou não posso, irmão? Posso e devo. Posso e devo falar, porque edifica a mim mesmo. Fora isso, irmão, existe o dom de interpretação de língua, não é isso? Existe o dom de línguas, não existe? Como se interpreta se não fala? Irmão? Aí o rapaz escreve bem assim. Aí o camarada vai escrever assim: mas lá no dia do Pentecoste, as línguas que foram faladas foram de pessoas que estavam presentes ali de outras nações. Correto? Então não precisa do dom de interpretação. É só estudar e interpretar a língua. Se existe o dom de línguas, existe o dom de interpretação. E se precisa de interpretação para interpretar, é porque a língua não é conhecida. Que se fosse conhecida, não precisava de interpretação. Precisava de estudar ela. Amém, irmão? Deus te chamou para ser cheio do Espírito Santo até o fim. Até que Cristo volte. O Espírito do Senhor te aperfeiçoa, fala, usa, mantém, levanta, edifica. O Espírito do Senhor trabalha o seu caráter, sua personalidade, suas atitudes, suas palavras. Quando você fala em línguas, o Espírito do Senhor trabalha o seu interior para moldar, trabalhar, edificar e te tornar irrepreensível até a volta de Jesus. Quando Paulo escreveu a carta aos Coríntios, tinha problema na igreja? Tinha. Tinha alguns problemas que não dá tempo de explicar para você aqui, contar a história de Coríntios, não dá tempo de fazer isso. Um dos problemas é que aqueles que eram usados pelo Espírito Santo se sentia maior do que os outros, se colocava mais alto. Tem até crente que acha porque ele fala em línguas, ele é mais espiritual. Mas não é, irmão. O Espírito Santo usa quem quer, quando quer, do jeito que quer e quando quer, aonde ele quer. Não se coloca, é tanto que Paulo escreve no primeiro capítulo explicando que os dons permanecem, e ele chama a igreja de igreja dos santos, dos santificados em Cristo. Ele está colocando todo mundo na mesma régua. Amém, irmão? Mas continue falando em línguas. Se Deus te usar em profecia, profetize. Se Deus te usar no dom de línguas, fale. Se você falar e ninguém interpretar, fale baixo. Se tiver o pregador pregando e não puder falar alto, fala baixo. Continue falando para você e Deus. Não precisa gritar? Não. Precisa falar baixo? Fale baixo, não atrapalhe o culto, mas fale, continue falando. Deus te chamou, te escolheu. Nós cremos assim. Cremos hoje e vamos crer até que Cristo volte, em nome de Jesus. Ensine o seu filho, ensine a sua filha, ensine o seu neto, ensine a sua família. Amém, irmão? Ensine o seu filho o jeito que a Assembleia de Deus dirige culto. A Assembleia de Deus canta ainda harpa, canta. Ah, não, ficou antigo, não ficou não. Nós vamos continuar cantando em nome de Jesus até que Cristo volte. Ah, não é esse modelo de culto. Não, vamos continuar fazendo culto, vamos continuar fazendo escola bíblica, vamos continuar orando. Está havendo um movimento agora que a igreja não precisa orar e nem jejuar mais, porque Jesus fez isso. Se Jesus cumpriu, já orou, já jejumou, já salvou, não precisa mais. Não, nós vamos continuar orando. Só quem ora sabe o valor que tem oração, irmão. Só quem ora sabe o sabor que tem oração. Só quem ora sabe o gosto que tem falar com Deus. Só quem ora sabe o grande valor que tem os minutos de joelho, o quanto é gostoso e valoroso. Vamos colocar de pé, irmão.